Boa tarde a todos. Essa é a quarta e última sessão do ciclo Poesia e Biografia, que começou com a participação do biógrafo do Ferreira Goulart, que foi Miguel Conde. Depois tivemos, na segunda sessão, a biografia do João Cabral de Melo Neto, pelo Ivan Marques. Semana passada, a biógrafa da Cecília Meirelles, Leila Gouveia. E agora estamos aqui com Humberto Werneck, que vai estar biografando Carlos Drummond de Andrade. O Humberto Werneck nasceu em Belo Horizonte em 1945. É jornalista e escritor. Começou no jornalismo, no suplemento literário do Minas Gerais. Mora em São Paulo desde 1970, onde trabalhou no Jornal da Tarde, Veja, Jornal da República, Isto É, Jornal do Brasil e Elle. E Playboy. Eu ia omitir essa informação, considerando que eu também cometi essa façanha. A minha mãe diria assim, mas ele não trabalha naquela parte. E é verdade, a gente só trabalhava no texto. Eu nunca vi daquelas modelos na vida real. Aliás, ninguém nunca viu, porque elas não existiam. Eram tão produzidas e maquiadas, e o Photoshop, não sei o quê, tudo que elas não existiam na vida real. Desculpa estar botando essa história, mas como é que chama aquela fogueteira, né? Aquela mulher que jogou aquele foguete? A fogueteira foi matéria e capa da Playboy. Nunca foi daquele jeito. A fogueteira, coitadinha, ela tinha marca de vacina, ela tinha buraco de bala, facada, espinha, esparadrapo, tinha tudo. E saiu aquela mulher perfeita, né? Mas a gente só sabia disso quando a gente abria a revista também. Bom, continuando a biografia do Humberto Werneck, ele é cronista do jornal Estado de São Paulo e autor de O Pai dos Burros e de um livro espetacular que é O Santo Sujo, A Vida de Jaime Ovari, entre outros livros. Humberto vem escrevendo nas últimas 5 décadas diversos textos sobre o Carlos Drummond de Andrade e não satisfeito, prepara a biografia do Drummond. Antes de passar a palavra para ele, só queria dizer que, na minha opinião, biografar um poeta, principalmente, é muito difícil, porque se a função do biógrafo é buscar a verdade, como biografar um poeta que é declaradamente um fingidor e finge que é a dor que de veras sente, principalmente um dissimulador profissional como o Drummond. Com você. Boa tarde, eu queria agradecer à academia pelo convite, agradecer ao Rui, certamente ao Sequim, que está nisso, Merval, a todos vocês, e pela paciência de aturarem essa voz de gripe aqui. Bom, eu sou um pouquinho biógrafo. Eu vou falar disso aqui para dizer como é que eu cheguei ao Drummond, não é? Ou que o Drummond chegou a mim, né? Leitura é uma coisa muito chata, mas se puder, eu vou me descolar de vez em quando aqui desse negócio. Em outubro de 86, 10 meses antes da morte de Carlos Drummond de Andrade, eu achei que tinha uma boa ideia lhe propor uma série de entrevistas temáticas, da qual tiraríamos um livro-entrevista nos moldes do que o meu amigo Ricardo Sete tinha feito com Vargas Llosa. A resposta educada foi um balde de água fria postal. Eu escrevi, ele recebeu no dia seguinte, me respondeu falando, primeiro, uma mentira que ele tinha refletido, imagina. Eu vou ler uns trechinhos da resposta dele, com aquela... Pena que vocês não podem ver aqui essa letrinha maravilhosa dele, né? Aliás, igual a do João Cabral. Não, é o contrário, né? A do João Cabral é que é igual. Mas vamos lá. Aspas. Quem sou eu, isso Drummond, hein? Quem sou eu para que se possa extrair de minha vida e de minhas ideias um livro de conversas? Principiou o poeta e foi adiante. Minha vida foi rigorosamente banal, sem lances memoráveis. Minhas ideias são as de um cético
que tentou exercer atividade política e saiu-se mal da experiência. Não sou um teórico da literatura que pudesse dizer alguma coisa de novo sobre a arte de escrever. Mais adiante, ele argumentou que, tendo publicado Tempo, Vida, Poesia e os 3 volumes de Boitempo, não sobrara nada a relatar ou a confidenciar, palavras dele. O caso de Vargas Llosa, comparou, era diferente, pois o escritor peruano teve uma vida pública intensa e internacional. Já ele, Carlos Drummond de Andrade, não teria sido mais do que um rond de cuir com fumaças literárias. Eu tive que correr ao dicionário imediatamente para saber o que é rond de cuir. Literalmente é uma rodela de couro. E aí eu vi que trata-se de uma almofadinha de couro que, no final do século XIX, os intelectuais franceses, por alguma razão, punham, intelectuais não, os burocratas, punham nas suas poltronas essa almofadinha, e essas almofadinhas passaram a designar a categoria dos donos das bundas que nelas se assentavam. Rond de cuir. E aí eu fui até atrás, tem um livro do Courteline, do Georges Courteline, que fez um grande sucesso no final do século XIX, que se chama Messieurs les Ronds de Cuir. Bom, tudo considerado, inclusive a saída ao dicionário, né, o Drummond concluiu que a minha amável ideia não resultaria em mais que um livro frustrado. Talvez eu possa dizer que a doce encrenca de biografar Carlos Drummond de Andrade tenha começado muito antes. Meio século atrás, aqueles filmes, né, que dá aquela volta. Quando eu encasquetei fazer uma reportagem de capa sobre ele. O ano era 77, eu vivia a minha primeira encarnação na revista Veja e achava, continuo achando, que toda pessoa que seja top em seu ramo de atividade tem que ser um dia capa de revista de circulação nacional. Sou um pouco sozinho nessa posição, porque não se vê muito isso, né? Vinícius morreu sem uma capa de revista. João Cabral não morreu porque, modéstia à parte, eu fiz uma lá na revista Isto É, Isto Era, né, daquele tempo. O gancho, como se diz em jornalismo, era mambembe, pois os 75 anos que o poeta estava completando não são data redonda com um 0 no final. Mas cismei de fazer, batalhei junto à direção da revista e consegui emplacar reportagem assinada, procedimento pouco habitual naquela época, na Veja, e nada menos de 9 páginas. Vou já adiantar para vocês que o melhor de tudo isso foi uma crônica de Maria Julieta Drummond de Andrade. Ela trabalhava, morava ainda em Buenos Aires. Eu liguei para ela e falei: escuta, você, por favor, escreva. Ah, não vou escrever. Não, porque o papai, outro dia, escreveu, pegou uns diários meus, ela fez um númerozinho para mim, assim, de brincadeira, né? Papai pegou meus diários de garota e publicou e não sei o quê e tal. Mas olha o seguinte, eu não posso garantir. Se eu resolver, eu chego ao Brasil com isso na mão. E, de fato, chegou com uma crônica que eu acho a melhor dela, que eu já li, chama-se Meu Pai. A musa também não podia ser melhor, né? E essa crônica, eu desconfio que ela lançou a cronista Maria Julieta Drummond de Andrade, que foi em seguida apanhada pelo Globo e seguiu, creio que até o final da vida, né? Bom, voltando lá atrás a essa revista Veja, mal a revista chegou às bancas, recebi um telegrama do velho aniversariante comovido, agradecendo o que generosamente chamou de meu belo trabalho. A gentileza do poeta, mais que isso, do meu poeta, não foi suficiente para contrabalançar a incurável decepção de quem não conseguiu chegar ao personagem, ainda que contasse com o empenho de Zuenir Ventura, então chefe da sucursal da Abril, e de padrinhos influentes como Pedro Nava, Ciro dos Anjos e Fernando Sabino. Foi num tempo em que o poeta dava raríssimas entrevistas. Uma delas, aliás,
para o jornalzinho A Voz dos que Não Falam, concedida em 1970 a ninguém menos que o melhor amigo do homem, ele mesmo, um cachorro, se não me engano, encarnado em Lia Cavalcante, de quem Drummond era parceiro na causa de defesa dos animais. E agora, 7 anos mais tarde, por mais que eu ganisse, o repórter da Veja não conseguiu cruzar o portão do número 60 da rua Conselheiro Lafayette e subir ao apartamento 701, ao contrário, para minha inveja, de 2 jovens repórteres, uma delas das mais talentosas e mais experientes, disfarçada de estudante de letras. Depois houve um momento em que o autodeclarado urso polar, quem não se lembra do poema Apelo a meus dessemelhantes em favor da paz, né? Ele se dizia, caçem o urso polar, né? Ele se rendeu à imprensa, a repórteres do sexo masculino, inclusive, e, a partir daí, eu pude subir ao apartamento 701 uma certa quantidade de vezes, né? A saída de Drummond da toca, ela aconteceu em 1980, mais exatamente no dia 9 de julho. Foi o dia da morte do Vinícius de Moraes. Nós sabíamos que o Drummond tinha por Vinícius uma admiração grande, não só pelo escritor, mas pelo homem que se julgava inteiro na vida. E eu perguntei isso a ele numa entrevista para Isto É, daquelas páginas vermelhas, e ele, claro, não, ele saiu de banda do negócio e tal. Mas o fato é que ele... a morte do Vinícius apanhou Carlos Drummond de Andrade em meio a uma crise de herpes zoster, daquelas bravas, o rosto todo ferido, ele não conseguia fazer barba. E, ainda assim, ele foi para São João Batista e praticamente se entregou aos microfones, né? Eu perguntei se não tinha a ver, ele, claro, não, e ele disse, não, a coisa não é essa, porque quando eu era chefe de gabinete, eu tinha que falar demais, eu dava declaração demais, entrevista demais, então, quando me aposentei, eu resolvi fechar o bico, e só estou saindo agora porque eu acho que é uma obrigação do autor dar as caras para divulgar os livros nos quais os editores investem em alguma coisa, né? Fingi que acreditei, né? Bom, mas vamos lá. O convite de uma editora, que é a Companhia das Letras, para biografar Carlos Drummond de Andrade me veio alguns anos atrás, na verdade, muitos anos, gente, muitos, e me apanhou com uma pequena experiência nesse ramo. Em 1989, a convite da mesma casa, fizera o que chamei de reportagem biográfica, para acompanhar em livro as letras de Chico Buarque. Livro esse hoje intitulado Tantas Palavras, chamava-se Chico Buarque Letra e Música. O que eu escrevi ali, eu de forma alguma eu apresento como uma biografia, gênero que como bem lembra o nosso Rui, é uma empreitada muito mais complexa do que você fazer um perfil, por mais bem feito que seja, um perfil jornalístico, né? E, além disso, embora o Chico não tenha posto qualquer problema em relação ao conteúdo das informações que eu recolhia, era um texto autorizado, de alguma forma, e, enfim, texto autorizado e personagem vivo é tudo que o Rui Castro detesta, com toda a razão. Ele jamais encararia. Como é que é aquela história do que você vai para a porta de um orfanato, escolher um biografado, porque não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem... Tem que ser órfão, filho único, solteirão, estéril e impotente. Parecendo aquele personagem do Rubem Fonseca, né, que ficava na praia e dava nota baixa para todas as pessoas que passavam. Aí a moça perguntou, mas você não vai dar 10 para ninguém? Eu falei, vou. Mas para quem? Um camarada que foi ao mesmo tempo anão, padre, preto, corcunda e homossexual. Mas vamos lá. Um dia me bateu uma vontade de biografar, agora sim, biografar de verdade, né?
uma figura que me fascinava desde a adolescência, remotíssima, que é Jaime Ovalle. Me chamava a atenção assim, o fato de que ele era citado nas beiradas, não havia nada dele nem sobre ele em lugar nenhum, e ele era um artista, pelo que você via refletido em outros artistas. Ele era um artista empapado de arte, mas, por formação deficiente, ele era incapaz de botar essa arte para fora. Ele era um jeito entupido, mas é um drama que eu não conheço dois que tem hoje. Ele era um poeta que achava que, depois que você ao formular o poema na cabeça, esse poema já deixou de ser válido. Botar no papel, então, nunca, né? Quer dizer, mas nem mesmo na cabeça você pode formular o poema, ele deixa de ter poesia. Né? Mas, enfim, esse livro saiu em 68, em 2008, me deu bastante alegria, saiu pela COSAC, né? E a feitura desse livro, mais ainda do que aquela reportagem biográfica sobre o Chico, me deram algum aprendizado nesse campo, né? Longe da sua, Rui, mas, enfim, alguma. Eu sou dos que acreditam que você biografar não é você julgar, interpretar, opinar, nada disso. Se eu vier a fazer um livro sobre Drummond que alguém considere uma vida de santo, é porque ele é santo mesmo, sabe? Não vou forçar a mão. Eu acho que um biógrafo não deve opinar, não deve se contar como é que é, não é? Eu tenho para mim muito aquilo que o João Cabral apanhou lá no Paul Éluard, donner à voir. E ele dizia, dar a ver com palavras. Né? E essa questão de dar a ver com quais palavras, eu quero voltar lá no final, se é que vocês vão aguentar até lá. Né? Então, eu vejo muito como, até pelo meu estado de procedência, eu vejo como uma mineração. Né? Você minerar, você juntar o rejeito, que é enorme, infinitamente maior do que qualquer coisa que você possa aproveitar. Eu sofro horrivelmente assim, com a impossibilidade de aproveitar algumas coisas que, enfim, que eu acho boas. Não sei se estou me dispersando muito, certamente. Quando eu estava escrevendo sobre o Ovalle, tinha uma época que eu resolvi falar um pouco da Copacabana, do comecinho do século XX, né? Eu lembro que eu tinha lido o Gilberto Amado, e ele contava que tomava banho de mar pelado, ele e a galera lá da pensãozinha dele e tudo. E o Ricardo Boechat me contou, então, uma história de um inglês que circulava por ali, fazia barba de sei lá quem, porque não tinha muitos moradores, e, a certa altura, ele ia para a areia, estendia lá aquele avental, não sei como chama aquilo, e sentava em cima. E esse cara, as pessoas olharam, viram ele sentado em cima do pano, estava inventada a toalha de praia. Entendi, mas você concluiu que isso era um atalho que não tinha a ver com a coisa e deixou de fora, é isso? O editor desse livro, para o meu encanto e para o enorme prazer, foi um sujeito chamado Paulo Werneck, que tinha trabalhado na Companhia das Letras, depois foi para a COSAC, antes de ir para a Folha, está hoje lá na 451. Ele foi o meu editor, tá? E profissional ao ponto de que, nas reuniões da COSAC, ele me chamava de o Werneck. Não, o Werneck, ele falava comigo, bota a bunda aí nessa cadeira, escreve, porque nós temos que lançar isso aí na Flip. E aconteceu. Né? Essa inversão de papéis, aliás, foi uma coisa super maravilhosa. Bom, eu nem preciso dizer o quanto eu tenho, desde o primeiro dia em que eu fui convidado para isso, que eu tenho lido de e sobre Carlos Drummond de Andrade. No caso de Carlos Drummond de Andrade, eu tenho passado sucessivamente por frequentemente por uma experiência desconcertante, mas fascinante ao mesmo tempo. Eu passo por poemas que eu tinha lido 200 vezes e tem ali coisas sempre que eu não tinha visto. Não é? E o Drummond, para mim, só para me situar, assim,
ele é o cara que consegue botar em palavras aquilo que eu não dou conta de dizer. Drummond é meu poeta nesse sentido, ele me socorre na vida. Sabe? Não é assim uma citação literária, quando eu digo, poxa, não ser feliz tudo explica, e tal, e por aí vai. Aquilo que, na geração do Fernando Sabino, do Otto, daquele pessoal, eles chamavam de um dialeto oarístico. Eles conversavam entre si em versos de Drummond. Bom, agora eu vou fazer o possível para me concentrar, né? Eu li apenas não livros, e devo dizer, em voz baixa, que eu li muito livro, e tenho lido muito livro ruim. Não é? Eu acho que uma pessoa que vai biografar, vai fazer um estudo assim, essa pessoa acaba lendo um monte de porcarias. O Rubem Fonseca, um dia que me falou isso, você vai ler muita merda, porque lá no meio tem uma coisinha, sabe? Então, você tapa o nariz e vai... Enfim, eu tenho lido de tudo, desde de coisas fantásticas a isso aí, né? E, além disso, a descida aos arquivos, né? Que é uma maravilha hoje, uma pessoa da minha geração, poder pegar papéis, poder consultar papéis sem que venham ácaros nas suas narinas. Vem, às vezes, porque tem arquivos que ainda não são assim, mas, enfim, é uma tremenda festa. E para quem está procurando o Drummond, é uma sucessão de grandes descobertas, né? Eu me lembro de uma garota que estava me ajudando, ela falou assim, poxa, mas o cara não começou como modernista, né? Drummond começou como... Eu mostrei para ela aquele primeiro poema de Drummond, publicado num jornaleco lá de Itabira, chamado Onda, o poema dele. E são 5 versos salpicados com 6 reticências, que era o ingrediente ali do simbolismo, né? Enfim, essas pesquisas em arquivo me levaram aos começos de Drummond como prosador, na Aurora Colegial. Não sei quantos conhecem esse jornaleco não tão jornaleco, um jornalzinho bem bacana até, lá do Colégio Anchieta. O Drummond estudou 2 anos lá, como se sabe, era provavelmente o melhor aluno e foi expulso por insubordinação mental. Insubordinação mental, uma coisa que tirou ele completamente do trilho, ele nunca mais conseguiu fazer um estudo formal, regular. A não ser bem mais adiante, que tem fica mais adiante aqui. Enfim, o Drummond ele sai desse colégio expulso, traumatizado, e assim esteve até uma alta maturidade, né? E ele vai viver em Belo Horizonte, viver aquilo que ele chamou, num conjunto de poemas de Boitempo, ele chamou Mocidade Solta, foi exatamente isso. Aquela cidade que tinha o quê? 50 e tantos mil habitantes, ou nem isso, sim, 50 e poucos mil habitantes, fez as grandes amizades dele ali, não é? Não tinha que trabalhar, o pai mantinha ainda, não é? E foi sensacional. Conheceu a futura mulher dele e assim foi, né? Curiosamente, assim, a estreia dele nisso que vamos chamar de grande imprensa, coisa nenhuma, era um jornal diário chamado Jornal de Minas, de um camarada lá, um picareta, e ele descia do hotel onde visitava os pais e passava lá, olhava, tinha um jornal exposto atrás de uma vidraça, ele entrou e se ofereceu. Ele faz uma caricatura desse primeiro contato na última crônica dele, lá em 84, chamada Tchau, quando ele se despede do gênero, né? Mas ele começou ali com um artigo sobre um filme chamado Diana Caçadora, que estava causando um enorme escândalo em Belo Horizonte. Tinha uma Liga pela Moralidade, que aconselhava os pais verem ou não verem tal coisa, e quase teve quebra-quebra na porta do cinema. Enfim, ele já pegou isso aí. É interessante você ver como o Drummond ele vai pulando, ele vai pegando, com toda aquela timidez dele, ele vai se apropriando dos espaços possíveis. Ele escreve sei lá, 9 ou 10 artigos, ou crônicas, sei lá o que for, nesse jornaleco. Dali vai para o Diário de Minas, que era um jornal oficioso
do governo, porque era o jornal oficial do Partido Republicano Mineiro. Ele se apossa daquilo, ele começa a mandar coisas para o Rio, para todos, e ele vai... É muito interessante, ele vai se ramificando. Você entra em publicações assim, as mais estranhas lá dos anos 20, está lá Carlos Drummond de Andrade. Mais adiante, ele foi cronista. Eu gosto muito do cronista Carlos Drummond de Andrade. Eu não fico comparando com o poeta, que é uma besteira, né? Fez outro dia um colega nosso, disse que Drummond, prosador, era pior que o poeta, meu Deus. Mas ele, em Minas Gerais, ele publicou uma série de crônicas deliciosas que nunca tiveram, até agora, eu falo isso muito com Pedro Augusto Drummond de Andrade, nunca tiveram uma divulgação nacional em linha comercial. São as crônicas que ele escrevia com pseudônimos de Barba Azul ou de Antônio Crispim, 2 dos 60 e tantos pseudônimos atrás dos quais ele se escondeu durante muito tempo, né? E são crônicas deliciosas. Você começa a perceber ali o Drummond interessado em tudo. Esse cara, quando você pega o Drummond, que escreveu no Jornal do Brasil, primeiro no Correio da Manhã, durante 15 anos, depois no Jornal do Brasil, você pode ficar espantado com a capacidade dele de puxar uns assuntos que, pelo amor de Deus, você fica meio assim... Olha, ele tem, por exemplo, eu me lembro de uma crônica dele sobre o pelo no ouvido. Vocês acreditam que ele fez uma coisa ótima sobre o pelo no ouvido? Eu acho que nenhum barbeiro trata um pelo de ouvido com aquela coisa, né? Enfim, e algumas coisas vão começando a se ajustar para montar o perfil desse cara. Eu gosto muito de uma série de 3 pequenas crônicas que ele fez em 1931, março de 31. E ele noticia a chegada a Belo Horizonte do telefone automático. Não é? O telefone automático foi uma coisa que permitiu você telefonar sem intermediação de uma telefonista. Você tinha que pedir. Não é? Então, o Drummond logo chegou o trote a Belo Horizonte. Ele sacou assim, imediatamente o que tinha acontecido. No segundo momento, ele falou: epa, chegou um instrumento, chegou para as mulheres casadas um instrumento de fiscalização dos seus maridos, porque antigamente elas ligavam, caía lá na secretária, que dava uma desculpa qualquer, agora não, ia direto, né? Então, assim, ele faz render com um mínimo vamos dizer, de gancho ou de informação, ele faz render coisas ótimas. E foi assim pela vida toda, não é? Com algumas ênfases. Cinema, por exemplo, é uma coisa desde o começo. O Carlos Drummond de Andrade escrevia sobre cinema, né? Aquelas coisas meio... Tinha uma sessão Fox num cinema em Belo Horizonte, uma vez por semana, que era sempre um filme novo e tal. E ele tanto fala dos filmes, como ele fala dos lugares, do que rolava por ali no cinema, né? As pessoas como eu, que têm abominação pela pipoca em sala de cinema, não sei se eu ofendi alguém aqui agora, eu detesto pipoca no cinema. Eu encontrei uma crônica dele... É por isso que o som dos filmes hoje é tão alto. Tem que abafar as mandíbulas mastigando pipoca, entendeu? Em massa, né? E eu fiz uma vez uma crônica sobre isso, chama Haja Sacos. Não é isso, isso aí. Enfim, pois o Drummond tem uma crônica, não é sobre pipoca, mas é um similar, que era a casca do amendoim, atrapalhando o filme. Porque o sujeito comia aquele negocinho, jogava a casca e alguém pisava, aquela coisa dentro da sala, né? Bom, mas eu quero voltar um pouquinho ao telefone, né? Porque, se você pensar, o telefone foi um negócio importantíssimo para o Carlos Drummond de Andrade, importantíssimo. Ele tem um poema, me ocorre agora, um poema de elegia em 1938, que é um poema datado aí, né? Saiu pela primeira vez em Sentimento do Mundo, em 40, em que ele fala: ao telefone perdeste muito, muitíssimo tempo de semear. E perdeu mesmo, ou ganhou, não sei,
porque o Drummond era um telefonador, como se sabe, né? O Mário Chamy, poeta praxis, me contou uma história do caso Drummond de Andrade, com quem ele batia longos papos telefônicos. Drummond, pessoalmente, ele não era muito receptivo, não. O João Cabral fala isso também. Ele não gostava muito de contato ali, não. Ia para casa e ligava e telefonava. Ele teria feito a festa durante a pandemia, eu acho. Mas o Mário Chamy disse que ligava para ele, o Drummond, tudo bem, você está em São Paulo, está no Rio? Se ele dissesse, estou no Rio, o Drummond dava um jeito de encerrar a conversa, porque havia uma possibilidade de que a pessoa aparecesse, não é? Que aparecesse na casa, resolvesse aparecer, estou no Rio, vou lá e tal. Ele continuou passando trote a vida inteira, todo mundo sabe disso, não é? Ele e Fernando Sabino tinham uma disputa. Uma vez o Fernando ligou para ele, ligou para a casa dele, como se fosse o Otto Maria Carpo, que era uma grande admiração do Carlos Drummond, recíproca, mas os dois muito cerimoniosos, aquela coisa toda. Então, era para o Drummond ligar para ele rápido, assim que pudesse. E o Drummond ligou, chegou em casa, ligou, e não tinha, percebeu que não tinha um negócio, que era uma brincadeira do Fernando. Aí ele ligou para o Fernando. Vocês já ouviram essa história? Não. Ligou para o Fernando ligou para ele e disse, Fernando, eu gosto muito de você, mas dessa vez você passou da conta, você passou dos limites, isso aí não tem perdão, você fez uma coisa abominável, não sei o quê, e foi subindo o negócio, passe bem. E desligou. E o Fernando ficou arrasado, falou, putz, acabou uma amizade lá de não sei quantos anos e tal. E ficou uma meia hora remoendo, até o Drummond ligar e falar assim, te peguei, hein? Enfim, ele tinha esse negócio. Eu mesmo, que não sou ninguém, ao contrário do que disse o Globo, que eu sou uma pessoa muito próxima de Drummond, eu nunca fui. Ligava, às vezes, de redação, sabe aquela coisa de redação? Você ligar para saber o que o senhor acha de, sei lá. Não é? Uma vez era um livro de receitas, eu liguei da Veja, e falei, Humberto, não vou falar desse livro, não, porque é o seguinte, viu, isso aí, eu sou um homem muito magro, isso é uma péssima propaganda para um livro de comida, e depois a Dolores fez isso aqui, esse negócio, aquele creme lá não está muito bom, e não sei o que, ele falava. Tá chato, gente? Bom, e ela, todo mundo sabe aquela pessoa fechada, mas com fechada, né? Eu me lembro o Drummond confessar, vocês todos devem ter lido isso aí. Drummond, um cara que escreveu sobre futebol em quantidade suficiente para que os herdeiros dele tirassem daí um livro inteiro sobre aquilo. E ele escrevia coisas muito cheias de um calor, muita identificação com o torcedor brasileiro e tal. Ele jamais jogou futebol na vida, não deu um chute. Mas ele jamais entrou num estádio. Não é? Ele contou uma vez para a Leda Nagli que ele nunca foi ao Maracanã, nunca passou pela Ponte Rio-Niterói, isso foi em 82, não sei se depois disso ele veio a passar, e metrô jamais. Ele nunca andou de metrô. Aliás, eu descobri uma crônica dele de 54, quando se cria uma superintendência do metropolitano aqui, e ele foi contra. Foi contra. Ele achava que isso era uma bobagem e tal, que devia mais se preocupar, e estava certo, né, com coleta de lixo, consertar as calçadas e tudo isso. Bom, eu falei no cinema, né? Está meio picadinho, né, gente? Mas vamos lá. Lá em Minas ainda, ele escreveu uma série de colunas maravilhosas com o pseudônimo Mickey. Ele era um crítico diferente, muito diferente, tinha um sabor muito grande. Parecia, às vezes, um pouco
o bom Vinícius, né? Vinícius, às vezes, falava de uma coisa. Eu lembro uma vez que ele falou de comida escandinava. Era sobre um filme. Ele começa a falar sobre comida escandinava, que não era um filme escandinavo. E ele fala maravilha, chega no final. Vocês gostam desse negócio? Pois então, esse filme aí é isso. Tem esse gosto, né? Bom, eu vou pegar aqui picadinho alguns aspectos assim que me chamam a atenção em Drummond. Alguns, porque são muitos. Né? Você olha para o Drummond, você lê aquela carta que ele me mandou, você acha, pô, esse cara aí, de fato, foi um Rondequir, esse camarada não tem muito o que dizer e tal. Mas quando você começa a mexer, não é? Biografar, o Rui sabe disso melhor que todos nós, é uma coisa muito esquisita que você vai adquirindo. Primeiro, você vê uma pessoa. Eu acho que você conhecia um Nelson Rodrigues, quando você chega perto, você passa a ver outras coisas, às vezes não muito agradáveis, às vezes surpreendentemente agradáveis. Né? E o Drummond tem sido isso para mim também. Isso não para nunca. Não é que eu sou o descobridor, mas você começa a pegar certos aspectos ali dessa personalidade, desse cara. Né? Mas o Drummond não dá uma... A obra dele é muito melhor que a vida dele, me disseram outro dia. Falei, e arrisquei até um negócio, posso ter falado mais uma bobagem. Quando a pessoa é mais interessante, o artista é mais interessante do que a obra, pode saber que a obra não é grande coisa. Eu não vou dar exemplos, não, mas tem vários. Sabe? O fulano tem uma vida sensacional, você vai ler aquilo. Né? E, por outro lado, você pega um Drummond... Dá um exemplo, né? Não, eu não vou dar esse exemplo, não. Não vou dar exemplo, não. Então, já que você não vai dar, eu vou. Mas não vou falar o nome dele, só vou falar as iniciais. Oswald de Andrade. E no caso do Drummond, o Drummond é um sujeito que ele disse em mais de uma ocasião que escrever para ele foi uma forma de resolver os seus conflitos, que não eram pequenos. Quando você pensa que foi a relação dele com o pai, não é, que é um tema obsessivo, e ele resolveu isso. Eu acho que, se fosse nos dias de hoje, ele deitava num divã e talvez a gente não tivesse a obra dele. Ele resolveu ali. Razão pela qual eu acredito, levo a sério as passagens em que ele disse que ele jamais se sentou para escrever um livro. Carlos Drummond de Andrade nunca sentou para escrever um livro. Sabe? Eu estou pensando aqui, quem fez isso? O Jorge Lima sentou e fez lá a Invenção de Orfeu, não é? Tem vários outros. E ele disse, não, os meus livros eles são coletâneas de coisas que eu fiz, depois eu monto. Ele era um montador de coisas adrede escritas. Não é? Por que eu estou dizendo isso? Com grande unidade, né? Ele selecionava. A Rosa do Povo é uma coisa, a do Mundo é outra. Quer dizer, cada livro tem uma unidade interna, como se tivesse sido sentado para escrever tudo aquilo em sequência. Mas aí é aquela coisa do cara que abre lá o negócio, o que eu tenho aqui? A boa cozinheira, o que dá para fazer aqui na despensa? Eu tenho isso. E ele montava essas refeições literárias dele de uma maneira espetacular. Né? Agora, isso de sentar e fazer, estou aqui empenhado na feitura, não. Isso, em relação a isso, é... Mas, olha só, o Drummond tinha uma relação com o papel. Né? Isso é uma coisa muito... Desde a infância dele. As pessoas falam porque ele era um burocrata, um Rondequir. Não, ele criança em Itabira, ele era um cara que lia a Gazeta de Notícias, que chegava lá com alguns séculos de atraso, no lombo de burro. Ele lia aquelas revistas, revista Careta, revista Fonfon, revista sei lá o quê. Ele guardava a posição da foto, a diagramação da página da Careta em, sei lá, 1912. Sabe? Ele guardava. Então, ele tinha essa coisa do papel, e ele falou
pelo menos numa entrevista, que ele era encantado, ele, antes de aprender a ler, ele era encantado com a forma das letras, com a forma, sabe? Então, quando vêm os concretistas dizer que ele fez um negócio lá que a gente já tinha feito, olha, eu acho que muito antes. Ele já estava preocupado com a forma da coisa, né? E ele achava... bom, depois ele foi burocrata, como todos sabem, e viveu num mundo de papel. Viveu nesse mundo de papel e ele achava que os papéis, à noite, copulavam, né, e se multiplicavam. Ele, no final do dia, não sei se é novidade, no final do dia ele abria, em cima da mesa dele, do birô, como se dizia antigamente, ele abria lá uma folha de jornal, pegava uma tesoura e cortava de uma maneira metódica as folhas de papel que ele queria botar fora. Eu não sei se aí tinha alguma coisa do antigo alto funcionário que tinha medo de um jornalista fuçador. Você lembra, Merval? Tinha uma coisa de ir na lata de lixo lá em Brasília e alguns ficavam até lá, né, quando iam. Mas, enfim, pega uma caneta. Essa caneta ela não está funcionando direito. Alguma coisa, o clips, qualquer negócio, não está direito e pá, ele jogava fora. Isso me contaram os netos dele. Mas, assim, radicalmente, ele não falou, não, eu vou dar um jeito nesse negócio. Não, não tinha isso. Um dia ele vestiu uma camisa e a camisa está apertada, ele não teve dúvida. Pegou uma tesoura e pinicou a camisa inteira, nova. Aí chegou o Pedro Augusto e falou, vovô, não chama de Carlos, né? Carlos, minha camisa e tal. Pelo amor de Deus, me desculpe e tudo. Então, ele tinha essa coisa. Ele botava os papéis, ele pinicava, depois ele dobrava metodicamente, não é? Dobrava aquele negócio. Ele tinha uma coisa que não combina com a poesia dele. Ele tinha vamos dizer assim, uma ordem, uma organização que é desmentida pelas explosões que você vê na poesia dele. Fazia aquele embrulhinho, pegava... Quem é que embrulha lixo aqui? Ninguém. Pegava um barbante, atava aquele negócio e aí ele jogava na lixeira, sabe? Ele tinha esse negócio do Drummond metódico é uma coisa que muito me impressiona. Tem um livro, não sei se vocês leram, chamado Uma Forma de Saudade. Quem leu? É um livro de diários de Carlos Drummond de Andrade. Ele fez diário até alguma altura dos anos 70, depois ele rasgou tudo. Ele me disse até o seguinte, olha, por que o senhor rasgou? Ele tirou dali o observador no escritório e o resto ele rasgou. Ele falou, não tinha cabimento, Humberto, eu viver uma coisa de dia e de noite escrever que eu fiz aquilo. Não é? Ele tinha essa... Não é bem assim, não é? Mas, enfim. E ele guardou uma parte. Eu recomendo muito esse livro a vocês, Uma Forma de Saudade, que saiu pela Companhia, exatamente. É um livro em que são diários dele dos momentos das grandes perdas dele na vida. Do pai, da mãe, sobretudo, de algumas das irmãs, tem uma que se matou, um negócio maluco, e dois amigos, que era o Rodrigo Melo Franco de Andrade, né, amigo adorado, e o Manuel Bandeira, que, aliás, dizia João Cabral, que Bandeira, amigo de Drummond desde 1924, jamais foi convidado para ir na casa dele. Drummond disse, né? O próprio João Cabral foi convidado uma vez. Antônio Cândido, nunca. Não é? Ele tinha Mas, nesse livro, o que eu queria contar é que ele conta que vai a Belo Horizonte, um irmão lá está morrendo, aquela coisa, e ele volta às altas horas, tem uns encrencas de aeroporto em Belo Horizonte, ele chega atrasadíssimo, então ele conta, aí eu cheguei, entrei em casa e precisei acordar a Dolores, porque ela estava dormindo no meu lado da cama. Vocês já ouviram falar alguma coisa parecida com isso? Maluco, né? Dolores, aliás, é outra figura, assim, super interessante. Ela
Ela tem uma vida própria. Essa mulher era muito... ela não era assim, tão sombra como se fala, né? Ela não, bom, o Drummond próprio contou isso para mim, inclusive, que Dolores foi a primeira mulher que trabalhou em escritório em Belo Horizonte. Até casar, né? Porque quando casou, aí parou de... Mulher não podia trabalhar. Era ela que datilografava, e o nosso Sequim sabe disso melhor que qualquer um aqui, datilografava todos os poemas, juntava num deles, eu acho que Teia, ela fez um livrinho, eu acho que talvez os 25 poemas... enfim. Não era também a relação dos dois, eu não quero entrar em futrica, não é futrica, mas são coisas que eu acho constitutivas da pessoa, Carlos Drummond de Andrade. Devo não contar isso. Tiveram uma briga uma vez que Dolores jogou nele um vaso, quebrou o braço dele. Essa história você ouve em vários lugares, assim, na família, aquela coisa. Blá, blá, blá. Enfim, então não era enfim, não era o que a gente pensa. Nunca é, né? Nelson Rodrigues é que falou, né, que se todo mundo conhecesse a vida sexual dos outros, ninguém cumprimentava ninguém. Aquele negócio, né? Bom, mas enfim, ele era esse jogador de coisa fora, ele era também um guardador, ele guardou a chave, eu vi isso no acervo dele, a chave do caixão da avó paterna, a chave da casa da fazenda do Pontal, sabe? E eu achei no meio dentro de um livro dele, achei um papelzinho dobrado, que chama-se apenso, né? Essas coisas guardadas dentro de livro. Um envelopinho assim, abri, tinha uma florzinha seca e estava escrito: flor colhida no túmulo de mamãe no dia do enterro de Vivi, que era o irmão mais velho dele. Ele guardava essas coisas. Um papelzinho, esse é mais conhecido, recomendações de mamãe. Aquilo que a mãe recomendava a ele desde sempre, então ele, para não esquecer, posso até ler para vocês, talvez seja até de utilidade para alguém aqui. Você quer ver? Está em algum lugar aqui, eu chego lá. Enfim, ele era um sujeito observador. Quem pega um livro chamado A Lição do Amigo, que foi a edição que ele fez das Cartas de Mário de Andrade, as notas daquilo, uma coisa absolutamente espetacular, como ele faz aquilo crescer, como ele situa aquilo, e as coisas que ele põe lá no meio, que são, eu acho, sobre ele. Tem uma carta de 1936, se não me engano, que ele observa, é a primeira vez que Mário, em vez de pra, escreve para, mas foi também a última, nunca mais fez, sabe? Ele era capaz de observar esses negócios. Ele registra, por exemplo, esta é a primeira carta que eu estou escrevendo à máquina. Ele juntava ali uns detalhes, né? Tá, olha aqui. Puxa vida, tem um monte de coisas, mas eu me perdi aqui. Como é que dizia lá o Neruda, né? Tiene muchas ramas el árbol de mi conversación. Só que a conversação dele não era essa bobagem minha. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui que possa... Assim, é um sujeito que desde... Drummond não gostava de viajar. Você acha que isso é uma coisa de velho, né? O sujeito está velhinho ali, não quer saber de viagem. Não. Eu descobri crônica dele com 18 anos, ele falando mal da viagem. Sabe? Viajar é muito aborrecido, viajar. Ao mesmo tempo, ele vivia em Belo Horizonte. No dia seguinte, ele fez uma crônica chamada A Cidade do Tédio. Ele devia morrer, coitado, porque, não é? Deixa eu ver aqui só mais um pouco.
coisa para mim importante é voltar ir aos cenários do entrevistado, ainda que eles tenham sido desfigurados. Você vai lá olhar aquilo ali, sabe? Tem um longo, vou poupar vocês aqui, um longo capítulo de visita a cemitério, por exemplo. Não é? Visita a cemitérios. Um dia eu vou ficar num deles, mas, enfim, por hora, eu tenho ido e voltado. Né? Conversamos já, a questão do túmulo do filho dele. Vocês sabem que ele teve um filho que viveu meia hora. O menino nasceu, como diria meu pai, um bitelo, um menino de 5 quilos, viveu meia hora e apagou e tal. Esse menino tem um túmulo no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, que eu procurei e não achava. Não achei, porque o túmulo ele foi construído por alguma razão, nunca se saberá. Tem coisas assim, né, Rui, que a gente nunca vai saber. Ele foi construído não no alinhamento dos outros túmulos. Ele foi construído no caminho, uma pedra no meio do caminho. Não é? Aí o Gilberto Mendonça Telles ele fez até um poema sobre isso, com Drummond em vida, e mandou para o Drummond falou assim, olha que legal, tudo bem. Não passou recibo, né? Mas, enfim. Então, há, num trabalho biográfico, algumas coisas que você nunca saberá. Eu não sei se o Rui matou todos os enigmas que apareceram. Eu não consegui saber isso. Por que enterraram um menino num casuísmo funerário? Quer dizer, um túmulo no meio que hoje está lá abandonado. Tem uma lápide que já foi branca, tem o nome dele gravado e é isso. Por que não enterraram o avô dele, que morreu 4 anos depois, nesse túmulo aí? Não é? Aliás, nesse capítulo funerário, esse livro que eu mencionei, Uma Forma de Saudade, são diários menos trabalhados. O Drummond coisa bruta. Então, tem uma descrição, gente, da exumação dos restos da mãe dele no cemitério de Tabira, para serem levados para o túmulo em Belo Horizonte, onde já estava o marido dela. Então, tem uma cena, o Drummond conta, aí eu peguei o crânio, primeiro apareceu o maxilar, depois peguei o crânio, ele com um pauzinho, ele e um irmão, tirando a terra de dentro do crânio da mãe. Não é? E não era qualquer mãe, a gente sabe o que foi essa mulher para ele. Então, tem essas. Andar por Drummond é você descobrir umas coisas muito... Espera aí, Rui, já te digo. Assim, eu fui em endereços, descobri o Drummond teve 4 endereços aqui. As pessoas acham que são 3. Ele descobriu um 4. Um deles, que eu acho que pouca gente sabe, foi na Rua 9 de Fevereiro. Quem conhece a Rua 9 de Fevereiro? Não. República do Peru, chamava-se isso, e o Drummond morava lá. Sabe? Então, sim, fui aos locais de trabalho dele, fui ao edifício Rex, onde funcionou por muito tempo, né, lá no 16º andar, era um andar alugado, o Ministério da Educação e Saúde Pública. Funcionava lá, o Drummond dava serviço lá. Antes disso, o Ministério, assim que Drummond chegou em São Paulo, o Ministério funcionava no Rio, funcionava na Gaiola de Ouro, no Palácio Pedro Ernesto, que agora faz 100 anos. Né? E, quando eu entrei lá, eu me senti um pouco na pele. Tentei imaginar o que sentia o dia que lá entrou um rapaz ainda magro, sem nenhuma raiz do Brasil, solteiro, Sérgio Buarque de Holanda. Ele entrou para tomar satisfação com Carlos Drummond de Andrade, que tinha caído matando na namorada dele, que era uma irmã da Germaninha Bittencourt. Ele entrou, foi para cima de Drummond, se engalfinharam. Foi um negócio, os amigos comuns tentando separar. Você pode imaginar? Claro Enigma, a Rosa do Povo versus... Não é? Cá para nós, gente,
será que com que time a gente faria hoje uma briga dessa? Eu acho que não tem, né? Assim, e se engalfinharam e tal, os óculos do Sérgio Buarque caíram e tal, e ele foi arrastado por uns amigos, levaram para lá, e ele saiu aos berros, ele gritava assim, se encontrou o Chico Buarque. Poetinha de merda! Eu acho maravilhoso. Então, essa coisa de você ir aos lugares sabendo as histórias, você um pouco... não é que você vai contar aquilo, mas você se deixa tomar por um... Em Belo Horizonte, eu fui a vários lugares também, casas, coisas. Fui até a faculdade de farmácia, onde ele estudou porque o pai queria. O pai não teve educação formal, foi expulso do colégio, da escola primária, queria que os filhos fossem doutores, e o Drummond ainda pegou o curso mais barato, mais curto, que não exigia, o único que não exigia um certificado de estudos secundários, que era a farmácia, e lá ficou. E aí você vai procurar uma coisa, eu fui procurar as provas dele, achei algumas provas bem interessantes. Você viu Drummond escrevendo sobre o carbono de não sei o quê. E achei também um discurso de formatura dele rezada num dia de Natal, 25 de dezembro de 25. Faltou lá o orador, ele, em 2 dias, improvisou um negócio e fez. Eu perguntei para ele uma ocasião, mas o senhor nunca exerceu? Eu falei, jamais, de jeito nenhum. Pois, outro dia, eu estou entrevistando uma professora paulista, que aí, por 80 e poucos, foi entrevistada, ela mora na França. E ela me contou, eu falei, não, eu quero que a senhora me conte detalhes, isso aqui é interessante, né? E as mulheres, seja dito, para serem entrevistadas, elas são muito melhores do que os homens, porque os homens ficam em generalidades, as mulheres pegam detalhes, cheiros, cores, frases, e os homens ficam mais na... Aí eu pedi ela para me contar, mas não teve nada. Eu falei, mas como é que foi? Me conta, a senhora chegou lá? Eu cheguei lá, na hora de entrar no portãozinho, eu fechei o portão no dedo, começou a sangrar. O porteiro avisou Drummond, o Drummond fez ela subir, levou ela para o banheiro e disse assim, você não se preocupe, eu sou farmacêutico. Eu acho que é a única história, mas eu acho que o pai dele morreria de felicidade. Deixa eu só ver aqui, eu acho que eu vou parar por aqui, mas eu queria só falar uma coisa, Rui, que eu acho importante, que eu falei negócio da mineração, de você juntar um monte de coisas, você separar, você jogar coisa fora, você se contentar naquele pouquinho que vai render um lingote. Falei na coisa do dar a via com palavras, mas esse dar a via com palavras, para mim, para mim, no caso, já que eu não sou um grande escritor, o Faulkner não precisaria se preocupar com isso. Um grande escritor escreve, joga sua garrafa ao mar, pega quem puder. Agora, aqui na planície, você escrevendo uma coisa, ainda mais de não ficção, você tem que seduzir o leitor. Você tem que seduzir o leitor. Para que ele, sabe, eu costumo dizer que eu não tenho religião, mas eu tenho uma santa padroeira, que é quem? Sherazade. Quem é essa mulher? Ela de olho ali no cutelo do sultão, talvez ela tenha se desempenhado melhor, não pela história, mas pela maneira de contar a história. A maneira de contar a história é uma coisa que muda tudo. Sem o que, meus amigos, o Grande Sertão Veredas seria a história de um vaqueiro, um jagunço travesti, não é? Se você reduzir a coisa ao significado assim, puro e simples, né? Mas é isso. Olha, eu não sei se desse falatório sai alguma coisa. Eu tenho um pouco de dificuldade para expor isso verbalmente, e a dificuldade também de que eu tenho a certeza de que são muitíssimas coisas interessantes a respeito deste cara.
Então, fico um pouco atabalhoado na hora de falar, né? Enfim. Mas, olha só um minuto. Vocês acharam que eu sou um pouco impressionado com o negócio dos cemitérios, né? Que eu fui a vários. Ah, sim, fui aqui ao apartamento de Drummond. Ele comprou um túmulo com grande antecedência lá em São João Batista e comprou tem uma colina, uma coisa. Vocês já foram lá? O Drummond, no dia do enterro da Maria Julieta, ele não conseguiu subir as escadarias. Eu contei os degraus, todas aquelas coisas, né? Eu tenho uma certa cancha nisso, porque em Belo Horizonte, uma ocasião, eu estava num cemitério do Bonfim procurando não sei o quê, achei um túmulo de um cara chamado Humberto Werneck. Fui lá, fotografei, escrevi uma crônica chamada O Céu Pode Esperar. Mas, enfim. Olha, eu queria informar que eu tenho 43 ou 44 anos de Humberto Werneck e cada vez é como se fosse a primeira. É impressionante. Pode se aposentar. Então, eu concordo com tudo que você falou sobre biografia. Estou achando espetacular todo esse seu mergulho no Drummond e mal consigo esperar para ver você narrando, já que ele teve aquela briga com o Sérgio Buarque de Holanda, a briga dele a socos com o Dalcídio Jurandir, é isso? Sim. No Congresso de Literatura. Congresso da Associação Brasileira de Escritores, em 49. O Dalcídio Jurandir queria se apropriar do livro de atas, ele se abraçou ali e reagiu a pontapés. Ele tinha uma coragem física assim meio não, é uma coisa que não dá para você imaginar. O Paulo Mendes Campos contou que um dia entrou na sala dele, foi logo depois do Estado Novo, eles estavam reformulando o DIP e o Drummond foi chamado, estava lá e tal. E entrou o Paulo Mendes Campos e deu de cara com o Drummond arrumando os cabelos, arrumando a roupa. Ele tinha saído para a porrada com um cara lá que foi lá encher o saco dele. Saiu no tapa com o sujeito. Essa é a ideia do Drummond, lutando a socos, né, com outras pessoas, é uma coisa que ninguém espera uma coisa dessa, mas aconteceu, né? Ou dando cambalhota para criança com 80 anos. Ou então, por exemplo, dizendo para a mulher que ele ia na casa do Plínio Doyle, né, porque lá discutiam literatura, os amigos se reuniam, mas, por coincidência, a namorada dele também morava ao lado da casa do Plínio Doyle. Durante 30 anos, o famoso Sabadoyle, né, quase que aconteceu foi por causa ele. O Sabadoyle foi uma criação dele. Também por causa da namorada. Ele resolveu... Não, tinha uma coisa que era verdade. Ele queria olhar as velhas coleções de revistas, as tais lá de Itabira. Ele voltou a essas revistas, tomava nota, os livros encadernados, o Plínio Doyle emprestava para ele. O Doyle foi um grande colecionador, né, de material literário, de livros, de revistas. Ele morava numa casa em Ipanema, né? E ele emprestava para o Drummond devolvia na semana, fichava aquele negócio todo. E a primeira pesquisa que ele quis fazer foi engraçada no dia de Natal. Você pensou no dia de Natal, os sinos bimbalhando e você querendo saber da revista Careta, né? E ele baixou lá supostamente por causa disso. E no Sabadoyle, eu estive lá umas 2, 3 vezes. No Sabadoyle ele ficava, depois ia embora. Assim, no meio ele se mandava, né? O espírito e depois... Agora, essa senhora foi durante 35 anos, depois a outra na vida dele, né? Uhum. Mas uma pessoa que é a outra durante 35 anos acaba ganhando direitos de ser oficial, né? De repente começa a querer, você precisa ter uma outra, né? Isso chegou a acontecer? Se ele teve outras? Uma outra, para ser a outra da outra, que já estava há 35 anos. Sim, certamente. Certamente, né? O Drummond é outra coisa interessante dele, assim, o trato dele com as mulheres, não é? Ele era um cara assim, você olhando de fora parece que ele era um garanhão, assim, um cara impetuoso que caía matando e talvez eventualmente fizesse isso.
Mas tem algumas cartas e algumas histórias que mostram uma galanteria. Não é? Uma senhora de São Paulo, uma senhora muito rica, comprou de Lélia Coelho Frota as cartas de Carlos Drummond de Andrade para ela. Eles foram muito amigos. E essa senhora, ela não sabia o que fazer com essas cartas, comprou para ajudar. O que a senhora vai fazer? Eu doei para a universidade, sei lá, Princeton, não sei onde. Falei, não é possível, podia ter doado aqui para, enfim, Instituto Moreira Salles, Casa Rui, não sei. Não é? Mas ela falou comigo, você quer ver as cartas? Quero. Fui num condomínio de luxíssimo, desse não tinha dinheiro para passar nem na porta. Fui lá e pedi para ver. Ela me ofereceu, quer ver as cartas? Claro, quero ver as cartas. E fui de uma grosseria extrema. Quando eu recebi as cartas, eu falei, senhora, dá licença, fui abrindo todas, fotografei todas as cartas dela. Assim. Só parecia um paparazzo, assim. E lá no meio, onde eu queria chegar, tinha uma carta para a Lélia, a qual ele acrescentou um recorte do Estadão, que ele lia jornal de tudo quanto é lugar. Uma carta, era uma reportagem sobre uma exposição de orquídeas no Ibirapuera. Eu falei. Aí você começa a ler o recorte, de repente você tem uma espécie de orquídea, Lélia purpurata. Olha que coisa, não é? Cavalheiríssimo, né? Outra coisa também que me intriga na vida dele é a relação dele com o Partido Comunista, né? Que eu não sei quanto tempo durou, sei que em 1945, quando o Prestes estava para ser libertado, ele foi das primeiras pessoas que foram lá, tiveram acesso ao Prestes na prisão, e o Prestes foi libertado, depois o Prestes sugeriu o nome dele para ser um dos diretores do jornal Imprensa Popular, né, que era Tribuna Popular. Tribuna Popular, que era o órgão oficial do Partido Comunista. Depois houve a Imprensa Popular. E aí o Drummond aceitou, evidentemente, porque ele não era um militante do partido, mas era um simpatizante, bastante próximo, né? E aí ele começou a se decepcionar com algumas pessoas que faziam parte, junto com ele, dessa diretoria, e que quer dizer, começaram a ser sectários demais, de uma maneira que ele não aceitava. Quer dizer, então, essa relação dele com o Partido Comunista devia ser uma relação muito crítica, né? Quer dizer, isso você vai explicar tudo Não, isso? Sim. Ele vamos pensar, era a guerra se aproximando no final, o Estado Novo se aproximando de um final. Tinha um clima de uma coisa que precisava vir e que viria, e ele já estava meio embarcado. Quem pega Sentimento do Mundo, não é? Porque não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan, aquelas coisas. Ele já tinha uma inclinação para a esquerda, e ele foi levando isso adiante. Em determinado momento, ele sai do Ministério, não é? Já nos estertores ali do Estado Novo, e ele se engaja, assim, ele não chegou a ser um militante do partido, mas ele foi um simpatizante, um companhão de route, diriam na França, né? Ele começou mas ele se desiludiu logo. Numa entrevista para mim, ele falou assim, eu só trabalhei lá 3 meses, na verdade, 3 dias, porque eram 5 diretores que foram postos lá como adornos. Você entende? Olha, nós temos um Drummond. O Álvaro Moreira. O Álvaro Moreira tinha, eu acho que tinha o Pedro Mota Lima. O Pedro era um profissional do partido. Então, tinha vários, mas ele não tinha muito o que fazer ali. Um dia ele publicou uma coluna, uma resenha feita pela Eneida, que era uma grandíssima amiga dele, que fez uma resenha de um livro que tinha saído na França sobre teoria marxista, não sei o quê. Mas ela estava em maus momentos com o partido. Então, ele se limitou a botar na última linha assim, Eneida traduziu.
Depois eles cortaram, o Eneida traduziu. Aí ele ficou muito puto. Sabe? Aí ele realmente... E ele se afastou. Ele tinha sido, inclusive, propuseram a ele ser candidato a deputado federal por Minas, pelo partido. Ele falou, pelo amor de Deus, nem minha família vai votar em mim, o povo lá é conservador e tal. E foi substituído nisso pelo grandíssimo Aníbal Machado, que teve meia dúzia de votos. Também, eu acho que também a família não votou. Agora, o que ele levou de paulada, né, quando ele se dissociou dessa coisa dos comunistas, né, ele conta, isso é um negócio que ele disse em entrevista, eu não consigo achar, eu vou dizer aqui, porque pode ter uma alma generosa que se disponha a falar, o cara não conseguiu, mas eu consegui. É o seguinte, ele... Quando já havia um clima de rompimento entre eles lá, aquela coisa toda, um jornal desses, não sei qual, uma revista, mandou um repórter perguntar a ele o que ele achava da bomba atômica, que era uma novidade, tinha sido julgada sobre 2 cidades japonesas, não fazia tanto tempo, e o Drummond resolveu, eu sou a favor. Sabe? Aquelas coisas, né? Aí eles deram a sério. Drummond disse que... Essa conversa eu não achei em lugar nenhum, mas no tal imprensa popular, lá em 54, tinha um colunista que ainda desenterrava essa história. História 2. Ele foi um dos caras aqui em agosto, julho ou agosto de 45, receberam apoteoticamente o Neruda, não é? Que, segundo João Cabral, foi um desastre para a poesia de Drummond, foi o Neruda, não acho que é isento de razão esse negócio, não. Aquela coisa meio cantatória, né? Pois bem, então eles, não sei se eram amigos, mas bons camaradas. Quando o Drummond sai desse mundo do Partido Comunista, ele contou isso. Em algum lugar, o Neruda disse o seguinte, o Drummond é um traidor. Associou ele ao Videla, o González Videla, que era ou o contrário, Videla González, não sei, que era um sujeito progressista, aparentemente, foi eleito presidente do Chile e virou um Bolsonaro, coisa parecida lá, né? Também não achei nunca essa... E não há traço de correspondência de Neruda nos papéis de Drummond. Há, sim, um detalhinho sobre os papéis de Drummond. Os papéis de Drummond têm informação que consiste exatamente na falta de informação. Vou explicar. Se você procurar todos os papéis de Drummond, ele era um jeito extremamente organizado. Você não vai ver o nome da Lígia Fernandes, essa amante vitalícia dele, né? Ele escorregou na curva perigosa dos 49, na verdade, né? E assim ficou, não é? Você não vê o nome dessa mulher. Você não vê o nome de uma outra que, muito mais tarde, no fim da vida, se casou com Poti, aquele ilustrador. A Célia Neves, que foi uma moça lá de Belo Horizonte, uma mulher muito diferente, muito destemida, e tiveram uma história lá, e você não acha também. Célia Neves você vai achar assim, o dia que ele foi entrevistar o Prestes na cadeia, ela foi. Olha só, esse episódio da Eneida, né, que você citou, que a Eneida estava em mau momento com o Partido Comunista, uma simples citação do nome dela, que foi cortada pelo pessoal da direção do jornal, foi quase que o estopim para o Drummond acabar de romper com eles. Quer dizer, esse tipo de fidelidade a si mesmo não entra em choque com o fato de que, durante anos, o Drummond foi o chefe de gabinete do Gustavo Capanema, ministro da Educação, e teve que
que despachava frequentemente com o Getúlio, e o Drummond tinha que acompanhá-lo, e com isso o Drummond tinha que conviver com um homem que prendia, torturava, matava e perseguia todos os intelectuais brasileiros daquela época. Como é que o Drummond suportava esse convívio? Olha, eu não sei, isso aí é um fato, não é? O Sérgio Miceli escreveu bastante sobre isso, o Drummond ficou muito agastado com isso, mas é verdade. Agora, não se achou uma coisa que Drummond tenha feito que se você possa caracterizar sabe, uma sacanagem política. O equilíbrio ali era muito curioso, porque você tem, sob a asa do Capanema, você tinha um monte de gente notável que fez uma revolução nesse mundo da cultura. Você tem... E, olha só, o Drummond teve um papel importante quando estava se fazendo quando se ia fazer o concurso para o atual Palácio Capanema. Todo mundo conhece essa história, né? Que ganhou fizeram um concurso, entraram não sei quantos e tal, e ganhou lá um sujeito que é um arquiteto famoso daqui, fez um projeto em estilo Marajoara, sabe Deus o quê. É Arquimedes Memória, de saudosa a si mesmo, né? Esse cara, e ele ganhou. Aí ficou aquele negócio, e agora? E agora, Capanema? Memória era um fabuloso arquiteto de um estilo antigo, ele era respeitadíssimo. Ele construiu metade da Avenida Rio Branco, inclusive. Mas, por exemplo, ele construiu ali no Antônio Carlos, ele construiu um monstrengo com colunas aqui. O que é aquilo, cara? O João Cabral trabalhava lá, o DASP era ali nesse lugar. Enfim, vou procurar, não eu estudei lá. Hã? Vou procurar lá na Avenida Antônio Carlos para saber. Eu estudei naquela. Não, é um negócio enorme, cara. Você ali virando ali da esplanada do Castelo, você vira, está lá, um monstrengo, uma coisa, tem umas escadarias, umas colunas, e ninguém conhece. Não, é famoso. É Ministério da Fazenda hoje, mas foi o Ministério do Trabalho na época. Tem o Trabalho da Fazenda, os dois. Não, pois é. Agora, você vê assim, então eles ficaram no seguinte impasse. Poxa, o que nós vamos fazer? Fizemos um concurso para construir a sede do Ministério da Educação e Saúde Pública. E ganha esse Marajoara aqui. Você entende? Uma coisa completamente dissonante dentro do espírito que havia nessa turma. Quem teve a boa sacada foi o Drummond. Todo mundo meio desesperado, arrancando o cabelo, até o Capanema, parece que o último cabelo dele foi arrancado nesse dia. O Drummond pegou o edital e viu o seguinte: o cara que ganhou tem que receber o prêmio, mas não está escrito que nós temos que executar. Aí ele ficou tão enfurecido que ele escreveu uma carta. Essa carta é conhecida, uma carta para o Getúlio, esse comunista Carlos Drummond de Andrade e tal, e caiu matando. Ou seja, você tem esse fato irrespondível de que ele trabalhou numa estrutura ali, não é? Fascista. Agora, ele foi um fascista? Não sei. De que maneira você pode não ser fascista lá no meio? Não. Se você olhar, tem um monte de caras ali que foram, como eu disse, você pode botar Vila Lobos, você pode... Mas é porque ele decidiu que jamais pertenceria à Academia Brasileira de Letras, porque a Academia, em uma hora, um dia, elegeu o Getúlio, né? Até parece que por uma jogada de um dos acadêmicos, o Getúlio acabou sendo eleito. E o Drummond, juntamente com mais alguns outros, juraram nunca pertencer à Academia porque não queriam conviver com Getúlio. Mas ele convivia com Getúlio. Não eram um ou dois, não. Eles fizeram um documento assinado e vários entraram. E todos entraram depois. Quase todos. Não todos. Vários entraram ali. O Sérgio Buarque não entrou, por exemplo. O Drummond tinha, assim, esse negócio, né? Eu falei do apartamento dele em São João Batista. Ele gostava de dizer, porque o apartamento é o apartamento, o túmulo, o jazigo dele, comprado com grande antecedência,
ele ficava na mesma cota do mausoléu. Sabe como? Então, ele se divertia com esse negócio. A história do mausoléu é sabida, sobretudo nessa casa, que Drummond tocou uma campanha em 1957, 58, para que o machado não fosse tirado do pé do leito derradeiro em que descansa e levado para o mausoléu. Teria sido. Está lá agora, no mausoléu? Mas depois de Drummond, né? Quando foi isso? Ah, olha só. Se isso aconteceu depois da morte do Drummond, se estivesse vivo, estaria morto. Isso aconteceu depois da morte do Drummond? Então, isso não tem que entrar na biografia. A biografia acaba exatamente com a morte do biografado, na minha opinião, entendeu? Porque a partir daí deixa de ser biografia, se torna ensaio, né? Então, isso aí, eu tenho certeza que esse livro do Humberto Werneck vai ser espetacular. Tomara. A biografia é exatamente isso, é a história é o levantamento da vida e da obra de uma pessoa, sem que o biógrafo, evidentemente, tenha que acreditar em tudo que o biografado escreveu sobre si mesmo. Ao contrário, né? Quanto mais o biografado deixou material a seu próprio respeito, mais você tem que desconfiar do que ele e tentar enxergar do outro lado da página impressa. Né? Tem coisas na pessoa de Drummond com várias com as quais eu não concordo. Agora, eu não tenho que opinar. Não é? Eu sou um cara que tem de contar o que é sabe, o velho repórter que ia lá contava como é que foi, não como ele gostaria que fosse. Por exemplo, o Drummond era um sujeito homofóbico de um grau bastante grande, sabe? As coisas que ele declarou a Maria Lúcia do Paz Ferreira, naquela entrevista que saiu na Folha, que ele se sentia mal na presença de homossexuais. Na entrevista que ele me deu, isto é, usava-se naquela época você terminar a entrevista propondo vários temas. E o amor livre, e não sei o quê. E eu perguntei várias coisas, e quando eu falei em homossexualidade, que na época era homossexualismo, né, ele falou, a resposta dele é interessante, eu tenho a íntegra, eu reduzi, mas está lá. E ele fala que, não, toda coisa que é humana, não sei o quê, vai dando uma contemporizada, e, de repente, ele falou, mas você quer saber de uma coisa? Não há nada como o homem e a mulher, e foi embora, e, de repente, virou e disse assim, olha, Humberto, tinha um anúncio de água mineral do meu tempo de juventude que é perfeito. Recusa imitações, beba Caxambu. Aí, aquele pessoal lá da Bahia, o Luiz Motti, os caras que eram matando nele. Bom, é evidente que quando o Humberto decidiu biografar o Drummond, ele partiu de uma admiração pelo homem, pelo artista, evidentemente, e, imagina, uma curiosidade pelo homem, né? E esse eu acho que deve ser realmente o que motiva, né, a escolha desse ou daquele personagem para ser biografado. Você ter quer dizer, você pode ter até uma admiração, pode também ter uma profunda repulsa pela obra do sujeito, mas tem uma curiosidade pela vida dele. Então, você quer levantar isso. E esse personagem que você vê imediatamente, que você decide biografar, ele não existe. Ele é um homem que está no pedestal, né, a tal ponto que ele merece ser biografado. Então, qual é a função do biógrafo, na minha opinião? Através da investigação, de ouvir 200 pessoas diferentes, de consultar milhões de documentos, de conhecer ácaros, até pelo nome. Né? Uhum. Nós conhecemos ácaros pelo nome. O que você tem que fazer com isso? Você tem que tirar essa pessoa do pedestal, reduzir ela ao nível do ser humano e, de acordo com a investigação, de acordo com tudo que foi descoberto, esse personagem vai voltar para o pedestal ou não. Né? E olha, o que é relevante é a obra de Drummond. Tá? O personagem dele não é um personagem desprezível de forma alguma. Agora, o personagem, você sabe disso melhor que eu, às vezes não tem muito a ver com a obra, não.
Você pega, por exemplo, você pega um camarada como Luiz Ferdinand Cellini. Luiz Cardoso. Você pega o Cellini, por exemplo, você vai parar de ler Cellini porque ele era um fascista? Ezra Pound. Olha, aí só o Olavo de Carvalho que eu não leio. Mas imagina que biografia ele não daria, hein? Um dia, né? Ele foi meu colega de Só jornal. se o biógrafo foi o Conde Drácula, né? Ele foi meu colega no Jornal da Tarde, era comunista, totalmente como tinha. Ele era um cara enragê, tinha pouquíssimos dentes, assim, eu acho que ele tinha mordido toda a classe dirigente. Bom, como se diz sempre, podíamos ficar conversando aqui durante horas, né? Mas eu acho que é o seguinte, acho que precisamos terminar. Mas vamos já marcar para o ano que vem, de novo, uma outra conversa com o Humberto, né, para ele contar como é que continua indo a biografia, que, pelo visto, não vai terminar enquanto não chegar aos 10 anos de idade esse trabalho. Olha, ou não? quando me perguntam quando é que sai, eu digo assim, eu espero que saia antes de mim.